Minha irmã foi excluída do testamento, mas sua revanche é uma história real. Quando Max recebeu a notícia da morte de seu pai, a vida dele virou de cabeça para baixo. Ele estava em São Paulo, lutando num emprego sem futuro. Mas ao ouvir as palavras Ricardo Martins e falecido, seu coração disparou. Vila Esperança parecia distante, uma lembrança embaçada de uma infância que ele tentava esquecer. Mas o retorno à sua cidade natal trouxe à tona um legado complicado e uma rivalidade que ele nunca imaginou enfrentar. Na casa que agora parecia um labirinto, cada esquina trazia ecos do passado. A risada de seu pai, os conselhos e até as discussões. E Denise, a madrasta, era uma presença dominadora. Com seu olhar frio, ela manipulava a cena como uma artista, cercando-se de um ar de autoridade que deixava Max inquieto. No fundo, ele sabia que a disputa seria feroz. Ela não apenas queria o que era de Ricardo, mas também tinha planos obscuros para a Vila Esperança. Um projeto de Spohl. O olhar de Denise se transformou de arrogância para incredulidade. Os rostos dos presentes se entreolharam, murmurando. Assim, o jovem se viu no centro de um furacão. Max segurou um envelope envenecido, contendo documentos que desvendavam a trama de seu pai. Eram declarações, segredos e até um vídeo gravado por Ricardo, onde ele se desculpava por anos de manipulações e demandas de Denise. O remorso em sua voz cortava o coração de Max, mas também lhe dava combustível para lutar. Ele sabia que a batalha não seria fácil, mas algo dentro dele se acendeu. A ligação com sua meia-irmã, Alice, que ele mal conhecia, parecia ser a chave. Uma jovem cheia de novas ideias sobre desenvolvimento sustentável. Ela inspirou Max a sonhar mais alto. Enquanto Denise tramava destruir tudo o que seu pai havia construído, Max e Alice começaram a planejar sua reviravolta. O que parecia uma herança amarga se transformou em uma oportunidade de renascimento. Com elas estavam o amor e a esperança de... Ela acreditava na visão deles e na possibilidade de transformar Vila Esperança em um lugar justo e sustentável. Mas a sombra de Denise não estava pronta para se dissipar. As cartas estavam na mesa, mas ele sentia a pressão de que ela sempre teria uma carta na manga. No descortinar desse novo capítulo, Max percebeu que a luta não era apenas por um legado, mas pela alma da cidade que ele amava. A cada dia, o peso das responsabilidades crescia. Será que Max conseguiria manter o legado do pai intacto? Ou Denise tinha um plano final que poderia arrasar suas esperanças? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Max estava em um misto de euforia e apreensão. O plano para o futuro de Vila Esperança começou a tomar forma na cabeça dele. Juntamente com Alice, eles discutiam ideias, riam das possibilidades e se deixavam levar pelo entusiasmo. E Gabriela, ela estava na equipe, com seus olhos brilhantes e ideias que faziam a mente de Max acelerar. Mas o ar estava carregado com um pressentimento.
Naquela tarde, enquanto trabalhavam na cozinha da velha casa de seu pai, o estrondo repentino fez o coração de Max disparar. Ele correu até a porta da frente, seguido por Alice e Gabriela, e encontrou Denise de pé na entrada, com uma expressão que misturava raiva e determinação. O sol batia forte, mas a tensão pairava como nuvens escuras. "Estou aqui para discutir o que realmente importa", ela disparou, a voz cortante. "Vocês acham que podem simplesmente tomar tudo? Não sabem com quem estão lidando. Denise, não precisamos disso. O seu lugar não está aqui." Max respondeu, sua coragem crescendo ante a presença dominadora da madrasta. Vendo a indignação em seu rosto, ele sentiu que o confronto estava apenas começando. "Ah, mas é claro que eu estou aqui, porque vou revelar um segredo que vocês nunca imaginaram. O que Ricardo deixou não é o que parece." As palavras dela pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. A tensão aumentou. Max se aproximou, sentindo o cheiro do café que queimava ao fundo. "O que você quer dizer com isso? Ricardo nunca foi apenas o pai amoroso que você imagina. Ele fez promessas. Promessas a mim. E eu tenho provas." Denise abriu a bolsa e retirou um envelope manila, as mãos tremendo ligeiramente. "Provas?" Alice perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. O diálogo se tornava mais intenso e o brilho nos olhos de Denise parecia indicar que ela tinha algo mais, algo devastador. "Provas de que ele me deixou uma parte dos bens, uma parte maior do que o que você tem. Essa herança é um jogo e eu conheço as regras." A provocação nas palavras dela era quase palpável. Max sentiu o chão sob seus pés se mover. "Você está mentindo! Meu pai nunca faria isso!" "Ah, mas ele fez." Denise sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "E eu tenho as gravações. Gravações que podem expor vocês como fraudadores. Seu pai sabia que você nunca seria a continuidade que ele esperava." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Max sentiu um nó na garganta. "Fraudadores?" A palavra ressoou em sua mente, ecoando como uma maldição. Ele não sabia o que pensar. Denise estava jogando tudo o que podia em cima deles. "Você está pronta para isso? Vamos à justiça!" Max desafia, sentindo sua determinação se esvair, mas uma chama de luta ardia dentro dele. E foi aí, com o coração batendo descompassado, que uma sombra se projetou na entrada. Um homem alto, de terno escuro, com um semblante familiar. A expressão de Max congelou quando o reconheceu. Era o advogado do pai e não estava sozinho. Uma mulher ao lado dele. As feições eram aquelas que Max conhecia bem, mas não esperava ver. Era a mãe dele. As palavras de Denise e o olhar do advogado se misturaram em um turbilhão. Max sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A vida que ele achava que conhecia, tudo que lutava para proteger, estava se desmoronando. Por que sua mãe estava ali? E o que isso significava para a herança, para o futuro de Vila Esperança? "Estou aqui para esclarecer a verdade", disse o advogado de forma séria, olhando diretamente para Max. "A verdade é que todos precisam saber." O peso das palavras pendia no ar. A reviravolta era real, e o que viria a seguir ninguém poderia prever. Max sentiu o coração disparar com a chegada do advogado, e especialmente quando viu sua mãe ao lado dele. Os cabelos dela, que ele lembrava tão bem, agora estavam grisalhos, mas a essência dela ainda era a mesma. "Mãe!" A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro cheio de temor e esperança. A expressão da mulher era séria. Havia tristeza nos olhos dela,
mas também uma determinação que Max não entendia. Max, eu preciso te explicar tudo. A tensão na sala aumentou, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Clarificar o quê? O que você está fazendo aqui? Max não conseguia entender. Denise parecia vitoriosa, e Alice estava empalada em meio a uma confusão. Estamos falando de uma herança, de um patrimônio que se construiu com amor. Não é só isso, interveio o advogado, sua voz firme. O que sua mãe tem a dizer vai mudar tudo isso. O sol que entrava pela janela parecia mais frio. Max olhou para sua mãe, esperando uma resposta, mas ela hesitou. Seu pai, ele me deixou, mas havia segredos, promessas que nunca pude contar, disse ela, a voz embargada. Segredos? E você não sentiu a necessidade de voltar antes? De me contar? A raiva estava se acumulando no peito de Max. Ele se sentia traído, como se toda a sua vida estivesse reconstruída em cima de mentiras. Eu não podia, Max. Você não sabe o que era viver com o Ricardo. O que ele fez comigo. Max olhou para Denise e se aproveitava do momento. Seu olhar triunfante. Isso é uma piada. Ele só teve um pai, ele não sabe o que é isso. Ela provocou, a voz sarcástica. Silêncio! Ordenou o advogado, batendo a mão na mesa, fazendo ecoar o som. Esses segredos que sua mãe não podia revelar têm a ver com o testamento. O que quer que estivesse prestes a ser dito parecia sério. O clima ficar mais pesado. O nó na garganta de Max era quase insuportável. O que você quer dizer? Ele questionou, o medo se infiltrando em sua voz. Ricardo fez um acordo antes de falecer. Um acordo que envolve a proteção de um legado que vai muito além de um simples testamento. Se Denise tem razão, e eu acredito que ela tem, você pode não ser o verdadeiro herdeiro. As palavras ecoaram na sala. Como se dissessem que o mundo estava desmoronando em frações de segundos. Max ficou paralisado, o olhar saltado entre as duas mulheres. Como assim não sou o verdadeiro herdeiro? As lágrimas inundaram os olhos de sua mãe. Max! Você foi fruto de um acidente, não planejado. Uma relação que Ricardo nunca quis que você soubesse. Ele me prometeu que te protegeria e que nunca falaria sobre isso. O tempo parecia ter parado. Max sentia a terra se movendo sob seus pés, a realidade se distorcendo. Você está dizendo que eu não sou o filho dele? A voz temblava. E que Denise pode ter um direito maior ao que deixaram? Um murmúrio percorreu o ambiente. Alice trocou olhares com Max, buscando alguma explicação no rosto dele. A pergunta ficou no ar, como uma flecha cravada em sua alma. No fundo, você sempre soube, Max, Denise sussurrou, com um sorriso maquiavélico. A revelação era devastadora. A intensidade do momento absorvia cada pedacinho da sala, desmoronando a vida deles como um castelo de cartas. O advogado, iluminado pelo sol, passou a mão pelo cabelo, evidenciando quão tensa a situação se tornara. A irritação de Denise percorreu a sala como um incêndio incontrolável. E Max? Ele sentiu o chão desabar, em tumulto de emoções, traição, raiva, confusão. O que fazer agora? E enquanto o clima se tornava ainda mais denso, uma sirene ecoou ao fundo. O som abrupto e estridente parecia anunciar que algo mais estava prestes a acontecer. E o que seria? Isso estava além da imaginação de Max. Max sentiu o mundo desabar. As palavras do advogado ecoaram em sua mente, se entrelaçando em um turbilhão confuso. Você pode não ser o verdadeiro herdeiro. Era como um soco no estômago.
Ele sentiu o coração acelerar. A respiração ficou dificultosa. A sala estava em silêncio, mas o caos dentro dele era ensurdecedor. Como assim? O que você está tentando dizer? A voz de Max tremia, carregada de incredulidade e dor. Alice estava paralisada ao seu lado, a mão sobre a boca, e Denise sorria, vitoriosa. A atmosfera se tornava pesada, quase sufocante. Ricardo! Ele fez um acordo. O advogado tentou manter a calma, mas Max percebia o nervosismo nas suas mãos. Ele tinha suas razões, e não quero entrar nisso agora. Mas a verdade é que você pode não ser o filho biológico dele. Mentira! Max gritou, os olhos ardendo. Isso é absurdo. Minha mãe estava lá. Ela me disse que Ricardo era meu pai. Max, A mãe de Max parecia quebrada. A voz dela gaguejava, lutando para encontrar as palavras. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas Max estava imerso em sua dor. A confusão tomava conta dele. Ele se sentiu traído, perdido. Você não pode fazer isso! Ele gritou para Denise, mas sua madrasta apenas balançava a cabeça, satisfeita com o caos. Você sempre foi a sombra do pai. Agora a verdade está vindo à tona, e você não pode fazer nada a respeito. As palavras dela cortavam como lâminas afiadas. Chega! O advogado interrompeu, elevando a voz. Isso não é o que estamos aqui para discutir. O que importa agora é que o legado de Ricardo está em risco. E você, Max, precisa saber o que está em jogo. A tensão crescia e, de repente, um barulho estrondoso interrompeu o momento. A porta da casa se abriu com força. Um grupo de policiais irrompeu, as luzes piscando, sirenes ao fundo. Polícia! Todos fiquem calmos! Max olhou para sua mãe confuso. O advogado não perdeu tempo. Estamos aqui para investigar um possível crime relacionado à herança de Ricardo Martins. As palavras dele ecoaram e o impacto foi inegável. A sala ficou em silêncio. Todos se entreolhando sem saber o que dizer. Crime? Alice murmurou, mão ainda em cima da boca, assustada. Denise estava pálida, a ideia de um roubo de herança a deixando em choque. Max sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Recebemos uma denúncia anônima dizendo que houve manipulação no testamento do Sr. Ricardo. Um dos policiais declarou, o olhar fixo em Max. Precisamos perguntar algumas coisas a vocês. Um nó se fez na garganta de Max. Mas isso é impossível. Meu pai nunca faria algo assim. Ele tentava manter a voz firme, mas a dúvida começava a se instalar. Está tudo registrado na justiça. Você e Denise foram citados, o policial continuou. O olhar de Max encontrou de sua mãe e ele viu um medo refletido nos olhos dela. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. Denúncia anônima? Denise piscou, nervosa. Max notou o jeito como ela se contorcia, como se algumas peças começassem a se encaixar na mente dele. O que se passava na cabeça dela? Ela sabia de algo que ele não sabia. Se houver algo a esconder, é melhor que vocês falem agora, o policial disse. E o grupo se dividiu. Max estava preso em 1/1000 de segundo e uma ideia horrenda surgiu em sua mente. E se Denise estivesse por trás disso? O que ela poderia ter feito? Max, isso não é o que parece. A mãe dele exclamou, o desespero estampado no rosto. Mas Max já não conseguia ouvir. O som distante das sirenes parecia uma melodia macabra, ecoando a desconfiança que se formava em seu coração. No meio de toda a confusão, Denise começou a sorrir. Um sorriso que não combinava com a situação. Se você teme pela sua verdade, está prestes a aprender uma lição amarga. O jogo
apenas começou. Max sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. A realidade que ele conhecia estava se desvanecendo. A luta por herança se tornara uma batalha por verdade, confiança e revelação. Mas quem poderia confiar agora? Com Denise pronta para qualquer jogada e a polícia vigiando de perto, Max percebeu que sobre o que ele pensava saber, havia muito mais por vir. E a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor poderia ser a chave que abriria portas que eles nem sabiam que existiam. Max sentiu seu coração disparar. A revelação do advogado ainda ecoava. Você pode não ser o verdadeiro herdeiro. As palavras pesavam como um chumbo, e a tensão no ar era palpável. Denise sorria, um sorriso que gelava o sangue, e as sirenes da polícia ressoavam, intensificando a confusão. Mas antes que Max pudesse processar tudo, a porta da sala se abriu ainda mais, invadida por 2 policiais, seguidos por um homem de terno impecável que Max nunca tinha visto. O homem entrava com uma confiança estrondosa e todos se voltaram para ele. A sensação de que algo estava prestes a explodir parecia envolver o ambiente. O novo sujeito soltou um olhar incisivo e o advogado de Ricardo o cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Oh, mais sério do que o testamento? Max perguntou, com uma pitada de raiva e nervosismo. O que mais poderia haver? O que vou dizer pode ser impactante. O detetive respirou fundo, olhando para cada um antes de falar. Recebemos informações de que Ricardo tinha dívidas exorbitantes com algumas pessoas muito perigosas. E essa situação está ligada diretamente a um grande esquema que envolve muito mais do que apenas vocês. Max sentiu um nó na garganta. Dívidas? Como assim? Suas mãos tremiam. E ele olhou para Denise, que agora tinha o rosto pálido. Você não está sendo apenas contestado pela herança. O que seu pai deixou é bem mais complicado. E há pessoas dispostas a tudo para recuperá-las. E se algumas dessas pessoas souberem que você é o filho dele, podem ficar interessadas em você também. O detetive suspirou, parecendo pesar cada palavra. O tempo pode estar se esgotando. As palavras caíram como uma bomba no meio da sala. O ar parecia denso. A tensão disparou. Mas ele morreu de forma tranquila. Max protestou, confuso. Parece que foi mais do que isso, disse o detetive, olhando fixamente para a mãe de Max. Temos documentos que sugerem que Ricardo não foi apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Max virou para sua mãe, esperando respostas. O que ele fez? O que mais você sabe? Ela parecia à beira de um colapso. Eu sabia que havia segredos. As palavras escaparam e Max podia ver a dor em seu olhar. Ele estava desesperado, Max, sempre envolvido com pessoas erradas. Eu quis protegê-lo, proteger você. Por isso eu me afastei. A sala estava em silêncio, o peso das confissões caindo sobre eles. Max mal podia respirar. E Denise, você sabia de tudo isso? Denise apenas sorriu, mas havia algo de cruel naquele sorriso. Você nunca soube da verdade, Max. Ricardo era um jogador. E eu também tenho meus segredos. Um legado que pode fazer você tremer. Max ficou paralisado em meio ao caos, pensando em tudo o que tinha sido dito. O que mais Denise poderia ter escondido? E quem eram essas pessoas perigosas? Tudo girava em sua mente como uma tempestade. A ideia de que tudo estava ligado a um crime, uma teia de mentiras e traições, o deixava perdido.
E agora? Max se virou para o detetive, a voz embargada. O que fazemos? O detetive hesitou. Precisamos encontrar respostas rapidamente. O que está em jogo aqui é muito maior do que apenas um testamento ou um patrimônio. A vida de todos pode estar em risco. Max sentiu um frio na espinha, enquanto o som das sirenes ecoava lá fora. Percebeu que estava em um jogo maior e mais perigoso. A batalha que parecia ser apenas pela herança, agora se transformava em uma corrida contra o tempo. A cada segundo que passava, Max sentia que uma sombra se aproximava, um perigo real que poderia engoli-lo. E a pergunta que martelava sua mente era: quem ele poderia realmente confiar? Max ainda estava tentando processar tudo quando o detetive Silva começou a falar. As palavras dele ecoavam na mente de Max. Dívidas, esquemas, pessoas perigosas. O que isso tinha a ver com seu pai? O nó na garganta de Max só aumentava. Ele olhou para sua mãe buscando respostas, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Precisamos saber a verdade, Max exigiu, a voz embargada pela emoção. Se ele tinha dívidas, por que não disse nada? A mãe dele engoliu em seco, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava tão preso. Não queria que você ficasse envolvido nisso, Max. Ele acreditava que poderia resolver tudo sozinho. O detetive fez um gesto para que todos se calassem. Temos que agir rápido. Já temos informações de contatos que estavam em volta de Ricardo. Ele estava lidando com gangues que não perdoam. E se elas souberem que você é o filho dele, isso pode te colocar em perigo. Max sentiu o corpo gelar. As sombras que rondavam a casa de seus pais agora pareciam mais próximas. Mas antes que pudesse digerir essa nova realidade, o telefone de Denise tocou. Um toque insistente, quase como se estivesse chamando por atenção. Ela olhou para o display e sua expressão mudou instantaneamente. É meu advogado, ela disse, nervosa, mas sua voz não tinha convicção. Todos a olharam com expectativa. Você atende ou não? Max se permitiu perguntar, a irritação crescendo. Ele não conseguia suportar a ideia de que ela tivesse mais segredos. Denise hesitou, mas atendeu a chamada. Alô? A voz... O quê? Não pode ser. Como você sabe disso? As palavras saíram descontroladas e Max sentiu um arrepio na espinha. Parem de nos deixar no escuro. Alice quase gritou, a preocupação evidente. O que está acontecendo? Denise desligou o telefone, um semblante pálido e aturdido. Acabaram de me informar que Ricardo não era apenas um empresário em dificuldades. Ela respirou fundo. Ele estava envolvido com tráfico de influências. Não só financeiras, mas com coisas muito mais pesadas. Max não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Não, isso não é possível. Meu pai, um criminoso? Ele estava em choque. O mundo desmoronando ao seu redor. É verdade. Ela insistiu, o olhar fixo em Max. Ele estava sendo chantageado. E agora eles foram atrás de mim. Como assim? O estômago de Max revirou. O que você fez? Eles precisam de alguém para se responsabilizar. E o advogado, ele está implicando você e eu. Eles vão nos forçar a pagar pela dívida dele. O desespero na voz de Denise revelava um medo que parecia genuíno. Max sentia o chão desabar novamente. Mas nesse momento, um grito ressoou na sala, enfatizando a urgência e o terror que se aprofundava. Max, cuidado! Alice alertou, enquanto um homem misterioso entrou na casa pelo fundo. O olhar dele era frio e penetrante.
Era um dos homens dos quais o detetive havia falado. Max sentiu um calafrio na espinha. Que tipo de jogo vocês estão jogando? O homem perguntou, ajustando-se como se estivesse dominando a situação. Denise imediatamente ficou em modo de defesa. Não temos nada a ver com isso. Mas o homem apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, mas isso é exatamente onde você está enganada. A tensão na sala era insuportável. Viu sua vida se desfazendo antes de seus olhos. E no fundo do seu peito, uma dúvida crescente. Quem era realmente o homem que ele chamara de pai? O que mais ele havia escondido? E qual o papel de Denise nisso tudo? Ele olhou para as expressões de todos ao seu redor, as interações preenchidas por um ar de desesperança. E naquele momento, percebeu que a verdade estava mais distante do que ele jamais poderia imaginar. Max segurou a respiração. O clima na sala estava insuportável. O homem que havia entrado era uma ameaça viva. Os olhos dele fixos em Max, com uma intensidade que parecia penetrar em sua alma. Denise estava pálida. A ousadia que antes a caracterizava, agora parecia ter evaporado. O detetive Silva, impassível diante do... O que você quer? Eu quero muito mais do que você imagina, garoto. O homem respondeu, a voz grossa como um trovão. Seu pai fez muitos inimigos, e agora você é a conexão que eles estão buscando. As palavras dele soaram como um aviso sombrio, mas Max não estava disposto a deixar o medo dominar. Se você está atrás de mim, eu não vou ficar aqui parado. E a sua mãe? O homem perguntou, o sorriso nos lábios revelando dentes afiados. Ela sabe mais do que está dizendo. Ela estava lá quando as coisas começaram a desandar. Um frio percorreu a espinha de Max. Ele olhou para sua mãe, que estava em choque, incapaz de formar palavras. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que você sabe sobre ela? Max exigiu, a voz mais firme, mas seu coração despedaçando. Ela sabe sobre o que Ricardo estava fazendo. Os negócios sujos e como ele se envolveu com pessoas que não perdoam. Agora, você e ela estão no meio disso tudo. Denise finalmente falou. Não, eu não sei de nada. Eu apenas fazia o que ele pedia. Seu olhar era desesperado, mas a confiança de Max estava vacilando. Só que agora as coisas mudaram. O homem disse, se aproximando. Ricardo pode estar morto, mas as dívidas não perdoam. E você será responsável por elas, Max. É assim que funciona. A atmosfera ficou pesada, um pânico crescente tomando conta de Max. Ele se sentia preso, encurralado entre a própria história e o peso dos segredos que sua família carregava. O que você quer de mim? Ele perguntou, voz quase um sussurro. Provas, documentos que seu pai deixou, escondidos. E você vai me ajudar a encontrá-los. Nesse instante, tudo pareceu mudar. Um grito ecoou de fora da casa e Max ficou atordoado. Alice, que estava em silêncio, soltou uma exclamação. O que foi isso? O barulho aumentou e o homem misterioso lançou um olhar furtivo para a porta. Isso não foi simples. Estamos fora do tempo. E num movimento rápido, ele se dirigiu à entrada. Mas antes que pudesse sair, um grupo de homens encapuzados invadiu a sala. A cena se transformou em caos total. Saia do caminho, um deles gritou. E tudo virou um pesadelo em câmera lenta. O homem que parecia tão confiante agora estava prestes a ser derrubado. Max sentiu o pânico aninhar-se em seu peito. Mãe! Alice! Ele gritou, puxando ambas para longe do tumulto. Mas a confusão tomou conta e um tiro ressoou do lado de fora. A cortina de fumaça e gritos invadiu a sala. O que está acontecendo?
Max não conseguia acreditar que tudo aquilo era real. A vida que ele conhecia estava sendo destruída em segundos. Nesse momento, a verdade mais devastadora surgiu. A mulher que ele pensava conhecer, a mãe que o protegera, olhou para os homens como se os conhecesse. "Você não pode fazer isso!" ela gritou, medo e resignação em sua voz. "Você não sabe do que eles são capazes." Max se virou para ela confuso. "Mãe, você os conhece?" "Max, eu não queria que você soubesse," ela murmurou, as palavras se perdendo no caos. E antes que ele pudesse entender, ela foi agarrada por um dos homens. O olhar de Max se alargou em horror. "Não! Mãe!" Ele tentou correr em direção a ela, mas os homens rapidamente o empurraram para trás, esmagando qualquer esperança que ele tinha de protegê-la. "É hora de pagarmos as contas, Denise," um dos encapuzados disse, enquanto a mãe de Max era arrastada para fora. E foi então que Max percebeu. A verdade estava muito além do que ele pensava. A mãe dele não era apenas uma vítima. Ela estava no centro de tudo. As revelações o deixaram tonto. O que mais ela havia escondido? Que segredos sombrios pairavam sobre sua família? Coragem e desespero misturados dentro dele. Ele desviou o olhar para Denise, que agora sorriu levemente, um brilho maligno nos olhos. "Você não tem ideia do que realmente está em jogo, Max." E tudo o que restou foi um grito em sua mente. O que era essa verdade terrível que demoliu seu mundo em frações de segundos? Ele precisava saber. Mas antes que pudesse mover-se, a realidade deu uma nova guinada. E o que ele não sabia poderia custar sua vida. O desconforto se transformou em um abismo e as perguntas se multiplicavam. O que viria a seguir? Max estava paralisado, a imagem da sua mãe sendo arrastada para fora pela mão do homem misterioso queimando na sua mente. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O caos na sala era avassalador. O ar denso com gritos, ordenações e o eco das sirenes que ainda soavam do lado de fora. "Não, não, não!" Max berrou, tentando se lançar em direção a eles. Mas um dos encapuzados o empurrou com força. "Larga ela! Mãe!" Ele sentia o pânico tomar conta, a adrenalina pulsando em suas veias. A cada segundo que passava, sua mãe estava mais distante, mais vulnerável. Mas então, exatamente nesse instante de desespero, algo inusitado aconteceu. No meio da confusão, a porta da frente se abriu com um estrondo e um homem de terno escuro e olhar decidido entrou. "Afastem-se dela." Ele tinha um distintivo. Era um detetive. "Todos vocês, agora!" O homem misterioso olhou para ele, a confiança evaporando. O detetive se moveu rápido, tirando a arma da cintura. Mas antes que pudesse agir, um dos encapuzados, em um movimento quase sobrenatural, sacou uma faca e atacou o detetive. O tempo parecia parar. Max viu o brilho da lâmina reluzente se aproximar. E então, tudo aconteceu. O detetive se esquivou, mas não foi rápido o suficiente. O golpe atingiu seu braço. "Seu imbecil!" ele gritou, segurando a mão ferida. O sangue começou a sair, e a cena ficava ainda mais caótica. "Vamos embora!" um dos encapuzados gritou. Eles não estavam prontos para o confronto. Enquanto se retiravam, um deles virou-se e deixou escapar. "Você vai se arrepender disso, Max!" Max sentiu um frio percorrer sua espinha, como se aqueles poucos segundos tivessem revelado algo mais profundo. Com eles na distância, ele finalmente viu a luz que filtrava pela porta aberta. O cheiro de fumaça, o gosto amargo da tensão pura. "Max!" era a voz da sua mãe, desesperada, e ele se virou. Ela estava em pé, ainda cercada pelos outros homens, mas havia um brilho estranho em seus olhos, algo que até agora não tinha percebido. "Não, não pode ir!" Mas foi nesse momento
que o teatro da cena explodiu. Ela sabia, Max! O homem detetive, agora emitindo um grunhido de dor, olhou para a mãe dele, seus olhos carregando uma mistura de raiva e traição. Ela sabia de tudo! Max sentiu seu coração parar. O que você está tentando dizer? Sua voz ecoava, cheia de incredulidade. Os olhares estavam fixos nele. A mãe parecia hesitar, o pânico tomando conta do seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? Ela se aproximou, mas as palavras não saíam. O silêncio tomava conta da sala, e o detetive, com a mão tremendo, apontou para ela. É verdade, não é? Você fez parte disso. O que parecia ser um momento de salvação estava se transformando em um pesadelo. O que ele achava que sabia sobre sua família estava se desmoronando. Max olhou para Denise, que estava ali parada, como se estivesse em um estado tranquilo em meio ao caos. Max, ela começou a dizer, mas um solavanco de adrenalina a interrompeu. A mãe dele finalmente rompeu o silêncio. Ricardo, ele não era quem você pensa, ela murmurou, o olhar fixo em Max. E se você soubesse o que eu sei, entenderia. Os olhos de Max arderam de emoção. O que você quer dizer com isso? Max, você não entende. Ricardo não era apenas um empresário. Ele estava envolvido em algo muito maior. Ele tinha uma vida secreta, uma vida que incluía promessas não cumpridas, com pessoas muito perigosas. Max sentiu um aperto no peito. Promessas? Você está dizendo que ele estava prestes a assinar um acordo. Isso significa que tudo isso... O que eu sei é que ele estava tentando apagar seus erros, mas o que ele deixou para trás é muito maior do que uma herança. Ela disse, e Max pressentiu que a conversa estava se desdobrando em algo inesperado. E você sabia de tudo isso? Seu tom foi brando, mas a raiva era palpável. Ela hesitou e nesse momento, uma sirene se aproximou mais rapidamente. O detetive estava se levantando. Ofegante, os olhos fixos na porta. Precisamos sair daqui. Eles vão voltar. Mas e você? E a minha mãe? Max não sabia o que fazer. A confusão estava além do suportável. Max, agora não é a hora de discutir. Vamos! O detetive tomou os dois pelo braço e os empurrou em direção à porta. E enquanto saíam, um último grito ecoou. Vocês não podem escapar da verdade. Max virou-se uma última vez, os olhos cheios de perguntas. O que era a verdade? O que sua mãe tinha feito? Ele estava prestes a descobrir que a batalha pela herança era, de fato, uma guerra muito maior do que ele imaginava. E nesse momento, ele percebeu que a vida dele como conhecia havia mudado para sempre. Um novo ciclo começava, mas a questão ainda pairava. Como ele iria lidar com as revelações devastadoras que estavam por vir? Max estava paralisado, a imagem da sua mãe sendo arrastada para fora, queimando na sua mente. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O caos na sala era avassalador, o ar denso com gritos e o eco das sirenes. Sua mente estava em frangalhos, lutando para processar o que acabara de acontecer. Vamos! Gritou o detetive, puxando Max e Alice em direção à saída. O pânico tomava conta do ambiente, mas no fundo, Max sentia que algo mais estava em jogo. Ele olhou por cima do ombro enquanto saíam, um frio percorrendo sua espinha. O homem misterioso virou-se para ele, deixando escapar um sorriso maligno. A verdade vai voltar para assombrar você, garoto! Larga ela! Mãe! Max gritou, mas a cena se desenrolava como um pesadelo e não havia nada que ele pudesse fazer. A pressão do momento o sufocava. Max! A voz de sua mãe ecoou,
mas ela foi rapidamente puxada para fora da casa. Ele sentiu seu corpo reagir e, sem pensar, correu. A adrenalina o impulsionava. Mãe! Mas ao chegar na porta, o detetive o segurou. É perigoso. Não podemos expor você. Max estava em chamas de raiva. Não era apenas pela mãe, mas porque toda a situação era um grande quebra-cabeça de manipulações e segredos. Logo, o som da sirene se intensificou e um grupo de policiais chegou ao local. Os rostos endureceram ao ver a cena. O detetive gritou ordens, direcionando os oficiais. Max estava prestes a protestar quando uma explosão irrompeu a tensão. Uma bolha de ar quente passou por ele, seguido de um barulho ensurdecedor. Uma janela estourou. O pânico tomou conta, enquanto todos caíram no chão. O que foi isso? Max gritou. A confusão era total. Foi quando uma figura saiu das sombras, um homem de terno escuro, que segurava uma arma. Antes que alguém pudesse reagir, ele apontou para Max, espalhando o terror. A sala estava um caos. Murmúrios de incredulidade sendo trocados entre os policiais e o detetive. Você? É você quem estou procurando. O homem gritou, seus olhos fixos em Max. O próprio cerco parecia ter parado. Onde estão os documentos? Documentos? Que documentos? Max balbuciou, confuso e apavorado. O detetive tentava se recompor, enquanto os policiais cercavam o invasor. Chega de mentiras, garoto! Eu sei que você já sabe de tudo! A voz do homem era alta e ameaçadora, reverberando nas paredes. As palavras feriam mais que a ala da explosão anterior. Do que você está falando? Max estava prestes a perder a razão. Justo quando ele estava prestes a se levantar, a situação se intensificou. O homem mirou sua arma para ele, mas antes que pudesse puxar o gatilho, um policial avançou. Um tiro ecoou e atingiu a parede ao lado de Max. Todos gritaram. Naquele instante, a verdade começou a se desenrolar diante dos olhos de Max, quando ele deu um passo à frente e olhou nos olhos do homem. Você está falando de documentos que meu pai deixou? Que segredos foram expostos? Um segredo que envolve você e sua mãe, e que pode muito bem te custar a vida. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Max sentiu uma onda de pânico invadir seu peito, as palavras ecoando em sua mente. A revelação era como um soco no estômago. Ricardo não era apenas um homem de negócios falido. O homem prosseguiu. Ele estava em um jogo muito maior, envolvendo milhões. E você, Max, é a chave para isso. Max sentiu a respiração falhar. Ele não conseguia entender. O que isso significa? Estou no meio de tudo isso? Sim, o homem sussurrou, quase como um aviso. E o tempo está se esgotando. Eles não vão parar até que tudo esteja resolvido. Se você não colaborar, o seu destino estará selado. A cada palavra, Max sentiu a terra se mover debaixo dos pés. Tudo o que conhecia, suas lembranças, seus relacionamentos, tudo estava se desvanecendo. Ele precisava de respostas. Você está dizendo que minha mãe estava envolvida em tudo isso? Como? Ela fazia parte do plano de Ricardo. Promessas que nem você consegue imaginar. As falas do homem soavam como réplicas de um passado sombrio. Max sentiu algo se partir dentro dele. Ele olhou para a mãe, lembrando do amor e da proteção que acreditava ter recebido. Mas agora, tudo era uma mentira. No meio de toda essa confusão, algo dentro dele se quebrou. Você vai ter que me explicar. Max sentiu o calor das lágrimas subindo, mas ele não ia se deixar vencer. Ele enfrentaria a verdade, por mais brutal que fosse.
E enquanto lutava contra a onda de emoções, uma dúvida ainda pairava no ar. Quem realmente era sua mãe? E qual era o legado que ele não queria ver? Max estava a poucos passos do abismo. O detetive, com o braço machucado, olhava fixamente para o homem em frente a eles. O coração de Max batia descompassado. O que você quer? O que mais você sabe sobre meu pai? Sua voz tremia, mas foi firme. Eu quero a verdade. O homem disse, a tensão nos seus olhos se tornando palpável. Seu pai formou alianças que agora podem te engolir. Aliados ou inimigos? Max sentiu um nó na garganta. Sua mente viajava entre memórias da infância e essa nova realidade, que parecia querer devorá-lo. Ele olhou para a mãe. Seus olhos dardejavam em busca de uma resposta. Mas tudo o que ele viu foram lágrimas. Mãe, me diga que não é verdade. Eu só queria te proteger. Ela sussurrou, a voz embargada. Ricardo fez promessas e eu não tive escolha. O homem na frente deles começou a se mover, inquieto. Essa proteção só vai durar até que ele apareça de novo. Um tilintar de metal ressoou enquanto o detetive se preparava para agir. O que havia começado como uma simples disputa por herança, agora se transformara numa luta pela própria sobrevivência. A tensão aumentava. Os olhos de Max estavam fixos na mãe, buscando um sinal de que tudo ficaria bem. Mas as coisas haviam mudado e não havia como voltar atrás. Se Ricardo fez escolhas que eu não sei, como posso confiar em você? Ele está em apuros, Max. E você também. A mãe respondeu. Seus olhos estavam cheios de dor. Precisamos correr. Eles estão vindo. Foi como se um alarme tivesse soado dentro de Max. Os homens misteriosos podiam estar mais perto do que imaginavam. Se formos, você me promete que vai me contar toda a verdade? Ele sentiu a urgência, um desejo de entender o que estava acontecendo. Ela hesitou, mas o desespero tomou conta de sua expressão. Sim, Max, eu prometo. E naquele momento, o espaço entre eles parecia se abrir. O caos ao redor desapareceu parte a parte, e tudo o que restou foi um único foco: a sobrevivência. Com a ajuda do detetive, eles começaram a se mover. Precisamos de um plano, e rápido, ele sussurrou, seu olhar atento à porta. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Você tem mais aliados do que imagina. Aliados? Max não entendia. Quem mais? Alice. A voz da mãe foi como um golpe. Ela sabe de coisas. Não podemos deixá-la para trás. Assim que eles se moveram em direção à porta, Max já planejava o que fazer. Ele não estava pronto para desistir da irmã, nem deixar que alguém a machucasse. Vamos ao encontro dela. Longe daqui. A situação estava se complicando, mas Max estava determinado. Enquanto corriam, ele não podia deixar de pensar na batalha que enfrentavam. O legado de seu pai? As promessas? A seiva daquela verdade inominável pulsava em suas veias. Estava tudo conectado, e agora fazia sentido porque Ricardo nunca o deixara entrar muito no seu mundo. Ao alcançarem a saída, um silêncio suspeito se instaurou. O que seria daquela história? Max sentiu os pés afumbarem na terra a cada passo, mas sua determinação era inabalável. Vamos! Mergulhando na escuridão da noite, Max não sabia o que estava por vir. Mas uma certeza já crescia dentro dele. A luta pela verdade apenas começara. E uma revolução estava prestes a ser desencadeada em sua vida. Então, antes que tudo se desvanecesse, uma voz ecoou. Você precisa se inscrever agora! Não perca a chance de conhecer o que vem a seguir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.